Casos assim não começam com violência. Eles começam com convivência, com rotina, com proximidade, com vínculos que, por fora, parecem comuns. Mas, em algum ponto, essa dinâmica muda. O que antes era parceria passa a ser controle. O que antes era afeto passa a ser tensão. E o que ninguém vê vai crescendo em silêncio, até que deixa de ser invisível. Essas histórias não são sobre momentos, são sobre processos, sobre padrões que se repetem, sobre sinais que são ignorados e sobre relações que, quando chegam ao limite, já não permitem retorno. Maridos que matam. Eu sou Eli Mateus e você está no canal Na Mente do Crime. Hoje você vai acompanhar um caso que chocou o Brasil pela sequência de acontecimentos e pelos detalhes que vieram à tona depois. O caso de Tatiane Spitzer e Luiz Felipe Manweiler. Importante, este conteúdo é baseado em informações públicas, entrevistas e materiais amplamente divulgados, incluindo conteúdos do jornalista Beto Ribeiro. E no final do vídeo eu trago uma análise comportamental. Não é laudo, não é diagnóstico, é uma leitura baseada nesses materiais. Agora, presta atenção nos detalhes, porque essa história precisa ser entendida desde o começo. Tatiane e Luiz Felipe se conhecem e, em pouco tempo, iniciam um relacionamento que evolui de forma extremamente rápida. Ainda no mesmo ano, os dois ficam noivos. E o que chama atenção é o intervalo entre o noivado e o casamento, cerca de 15 dias. Um tempo muito curto para uma decisão tão importante. O motivo dessa pressa estava ligado a uma oportunidade. Luiz Felipe havia conquistado uma bolsa de estudos na Alemanha e queria levar Tatiane com ele. O casamento surge, então, como um meio de viabilizar essa mudança. E assim, em um curto espaço de tempo, o relacionamento se formaliza e os dois partem para fora do país. Para quem observa de fora, parecia o início de uma nova fase. Mudança internacional, planos em conjunto, um projeto de vida sendo construído. Durante o período na Alemanha, surgem informações que, mais tarde, entram em conflito. Em materiais amplamente divulgados, há relatos de que Tatiane teria trabalhado em um escritório de advocacia e que, nesse ambiente, colegas teriam percebido hematomas em seu corpo. Segundo esses relatos, quando questionada, ela dizia que havia caído de bicicleta. No entanto, essa versão é contestada. Em entrevista ao canal do jornalista Beto Ribeiro, a mãe de Luiz Felipe afirma que Tatiane não trabalhou na Alemanha, alegando que ela não falava alemão nem inglês e que o casal permaneceu cerca de 3 anos no país nessas condições. Ou seja, já nesse ponto existem versões diferentes sobre como era, de fato, a vida do casal no exterior. Após um período na Alemanha, o casal retorna ao Brasil. Pouco antes do crime, eles haviam feito uma viagem juntos. Durante essa viagem, segundo a mãe de Luiz Felipe, Tatiane chegou a enviar uma mensagem dizendo que estava tudo maravilhoso, indicando que naquele momento o relacionamento parecia estar bem. Durante essa viagem, a chave do apartamento foi deixada com a irmã de Tatiane, para que ela cuidasse do cachorro. Quando o casal retorna, a rotina é retomada. Para quem observa de fora, e até mesmo para familiares, não havia um sinal evidente de que algo grave estava prestes a acontecer. Com o passar do tempo, alguns comportamentos dentro da relação passam a ser mencionados por pessoas próximas. Luiz Felipe teria o costume de implicar com as roupas de Tatiane e em um episódio chegou a rasgar uns shorts dela. Além disso, o casal utilizava apelidos depreciativos um com o outro, inclusive em público, o que gerava situações de constrangimento. Esses elementos, isoladamente, podem parecer pontuais, mas juntos ajudam a compor o retrato de uma relação com conflitos frequentes. Ainda assim, o relacionamento continuava. Como acontece em muitos casos em que o que se vive dentro da relação não é completamente visível para quem está de fora.
No dia do crime, era aniversário de Luiz Felipe. Tatiane organiza a comemoração. Durante o dia, segundo relatos, ela estava bem. Mas, ao longo da noite, a dinâmica muda. Em determinado momento, Luiz Felipe permanece na área externa do local onde estavam. Tatiane descobre que ele estava conversando com uma outra mulher pelas redes sociais. Esse episódio gera desconforto e discussão. Ainda naquela noite, Tatiane conversa com a irmã e afirma que pretende pedir o divórcio. Esse é um ponto importante dentro da cronologia dos acontecimentos. Após a comemoração, o casal retorna para casa. Antes mesmo de entrar no condomínio, imagens de câmeras de segurança indicam que já havia agressões dentro do carro. Há sinais de que Luiz Felipe queria que Tatiane descesse do veículo, mas ela não desce. Ele entra com o carro no estacionamento do prédio. A partir daí, a situação se intensifica. As agressões continuam na área do estacionamento e Tatiane já apresenta dificuldade de resistência. O deslocamento até o elevador também é marcado por essa mesma dinâmica. Há indícios de que Tatiane não queria entrar no elevador, mas, ainda assim, é forçada a subir até o apartamento. Já no apartamento, um vizinho se torna peça-chave na reconstrução dos fatos. Ele relata que estava assistindo a uma série e, durante um intervalo, saiu para fumar um cigarro. Nesse momento, ele vê Tatiane debruçada na varanda. Segundo o relato, Luiz Felipe aparece e a puxa para dentro do apartamento. Minutos depois, ouve-se um barulho de algo caindo. Pouco depois, é constatado que Tatiane havia caído do prédio. Após a queda, o comportamento de Luiz Felipe chama atenção. Ele desce até onde o corpo de Tatiane estava e, segundo a reconstrução dos fatos, retorna com o corpo para o apartamento. Dentro do imóvel, ele troca de roupa e realiza uma limpeza. Há indícios de que ele limpa sangue do elevador e dos corredores, numa tentativa de remover vestígios. Em seguida, ele deixa o local. Após sair do local, Luiz Felipe pega o carro e segue viagem. Há indícios de que ele tentava fugir em direção ao Paraguai. No entanto, durante o trajeto, ele se envolve em um acidente de trânsito. Esse acidente acaba sendo determinante para que ele seja localizado e abordado, interrompendo a fuga. A perícia inicialmente aponta politraumatismo como causa da morte. No entanto, exames posteriores indicam fratura no ocioide e sinais compatíveis com esganadura. Também há menção à possibilidade de que algumas lesões tenham ocorrido após a morte. Durante as investigações, Luiz Felipe afirma ter tido um apagão de memória, informação registrada em avaliação realizada por médicos do DEPEN. A defesa levanta a hipótese de depressão por parte de Tatiane, o que é contestado tanto pela família quanto pelo médico que a acompanhava. Outro ponto relevante é que o celular de Luiz Felipe não foi disponibilizado para a perícia. O caso segue para julgamento em 2021, com grande repercussão nacional. Após a análise das provas e dos elementos apresentados no processo, o Tribunal do Júri reconhece a responsabilidade de Luiz Felipe Manweiler pela morte de Tatiane Spitzner. Ele é condenado por homicídio qualificado com a pena de 31 anos, 9 meses e 18 dias de prisão. Após a condenação, a defesa recorre como previsto na legislação. Até o momento, ele permanece preso. Antes de tudo, é importante reforçar: o que vou trazer aqui não é diagnóstico, não é laudo e não substitui avaliação clínica direta. É uma leitura psicanalítica baseada em comportamentos observados em informações públicas, entrevistas e materiais amplamente divulgados. Quando a gente olha para esse caso com mais profundidade, o que aparece não é apenas um episódio de violência, é uma estrutura relacional que foi sendo construída ao longo do tempo. E essa estrutura parece girar em torno de 3 eixos centrais: controle, desqualificação e intolerância à perda. O controle nesse contexto não aparece como algo explícito desde o início. Ele surge de forma progressiva, muitas vezes disfarçado de opinião, de incômodo, de ajuste.
Quando há interferência na forma como o outro se veste, quando há tentativa de regular comportamento, quando há invasão do espaço simbólico do outro, o que está em jogo não é apenas conflito conjugal, é uma tentativa de delimitar o outro dentro de um lugar específico. Agora, a desqualificação entra como reforço desse processo. O uso de apelidos depreciativos, especialmente em público, não é neutro. Ele atua diretamente na imagem que o sujeito constrói de si mesmo. Aos poucos, isso pode gerar um rebaixamento subjetivo, onde a pessoa passa a tolerar aquilo que em outro contexto ela jamais iria tolerar. Não é um rompimento imediato, é um desgaste contínuo. Mas o ponto mais crítico aparece no momento da ruptura. Quando Tatiane verbaliza que pretende se divorciar, isso representa mais do que o fim de um relacionamento. Em determinadas estruturas psíquicas, isso pode ser vivido como uma perda de controle sobre o outro, e em alguns casos, como uma ameaça à própria organização interna. Aqui entra um conceito importante: a dificuldade de simbolizar a perda. Quando a perda não pode ser elaborada simbolicamente, ou seja, quando o sujeito não consegue processar emocionalmente o fim, a frustração, o limite, essa perda pode ser respondida no ato. Não se pensa, se age, geralmente no impulso. E é nesse ponto que a gente pode observar uma possível escalada. Não se trata apenas de raiva ou impulso momentâneo, existe uma transição do conflito para o ato, onde a mediação simbólica falha. O que poderia ser elaborado em palavra, em afastamento, em ruptura, se transforma em ação. Outro elemento que chama atenção é o comportamento após o ocorrido. A tentativa de limpar vestígios, trocar de roupa e fugir não é um comportamento caótico, pelo contrário, ele indica algum nível de organização após o evento. Isso, do ponto de vista psicanalítico, pode levantar uma questão importante: a coexistência entre o descontrole no ato e a reorganização posterior. Ou seja, não é um estado contínuo de perda de consciência, existe uma passagem do ato, seguida de uma tentativa de reorganizar a realidade. Isso também dialoga com a alegação de apagão de memória que aparece no processo. Do ponto de vista psíquico, existem situações em que o sujeito pode, de fato, não acessar plenamente o que aconteceu, mas também existem situações em que essa narrativa surge como forma de lidar com aquilo que é insuportável de ser reconhecido. E aqui entra um cuidado importante: a psicanálise não valida automaticamente nenhuma dessas duas hipóteses. Ela apenas aponta que ambas são possibilidades dentro do funcionamento psíquico humano. Outro ponto relevante é a questão da normalização. Gente, relações que evoluem para quadros de violência raramente começam de forma extrema. Elas se constroem pequenas concessões, pequenas distorções, pequenas invasões que vão sendo absorvidas ao longo do tempo. E isso faz com que muitas vezes a própria vítima não reconheça imediatamente o nível de risco em que está se metendo. E quando a ruptura acontece, ela não vem de um lugar neutro, ela vem de um acúmulo. Esse caso, quando observado dessa forma, não é apenas sobre um evento final, ele é sobre um processo onde o conflito não foi elaborado, foi acumulado, onde o limite não foi respeitado, foi tensionado, e onde em algum momento a palavra deixou de dar conta e o ato tomou o lugar. Reforçando mais uma vez, isso não é um diagnóstico, é uma leitura possível baseada em elementos públicos que ajuda a entender como determinadas dinâmicas podem evoluir dentro de relações humanas. Esse caso deixa uma pergunta difícil. Em que momento essa história deixou de ser apenas um relacionamento com problemas e passou a ser um risco real? Essa análise foi construída com base em informações públicas, entrevistas e conteúdos amplamente divulgados. E agora eu quero saber a sua opinião. Em que momento, para você, esse caso já indicava que algo não estava certo? Deixe aqui nos comentários. E se ainda não é inscrito, você já sabe. Aqui no Na Mente do Crime, a gente não olha só o crime, a gente tenta entender o que leva até ele.
Até o próximo episódio de Maridos que Matam.